Uh-oh. Salve Maria, meus irmãos, tudo bem? Estamos começando nossa Terça Mariana, nossa Terça Mariana, hoje com um convidado especialíssimo, o mais novo bispo aqui do Rio de Janeiro, ainda não foi ordenado bispo, do Monsenhor Célio Calixto, e aqui eu, Fábio Jacques, presidente da Federação das Congregações Marianas, meu irmão Emerson, presente aqui, nosso vice-presidente, que está ali brigando com a câmera. Você achou com a câmera? Boa noite, Salve Maria. E hoje Salve Maria, resolvemos aquele probleminha do YouTube. Hoje estamos conectados também no YouTube, então quem é novo por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, dá aquele like, Estamos sentindo o Lucas Neto agora, dá aquele like e curte aí, participa no Facebook também. Pode se conectar, seguir a gente no nosso Facebook, Marianos do Rio, facebook.com/Marianos do Rio. Bom, senhor Célio, muito bem-vindo. Aqui é a nossa página. A Terça Mariana é o nosso canal de comunicação e formação aqui da Federação das Congregações Marianas do Rio de Janeiro. E a gente sempre começa com a nossa oração. Vamos lá. Aí minha tela parou ali. Voltei. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado, o intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. 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 Bom, recebemos a notícia com muita alegria, que o Papa tinha nomeado o senhor, Monsenhor, como o novo bispo auxiliar aqui do Rio de Janeiro. E rapidamente, o senhor deve lembrar, Alexandre Martins já mandou logo fotos, Não, ele é nosso, é congregado. Então a gente pensou, vamos trazer ele aqui para a nossa Terça Mariana. Mas, além do pessoal que conhece o senhor mais a fundo, a Emerson conheceu o senhor lá no FRJ, quem é aí o Monsenhor Célio Calixto? Qual a sua história? Como sua vocação? Fala um pouquinho do senhor para a gente. Salve Maria, muito boa noite a todos. Salve, uma alegria participar com vocês, reencontrar o Emerson depois de algum tempo e, enfim, poder estar com os congregados nessa noite, graças à tecnologia, Nesses tempos de pandemia, a gente pede o auxílio aí da ciência e da tecnologia para poder se encontrar. Então, é uma alegria estar partilhando com vocês esse momento. Bem, a história um pouco da vida, e na minha vida com as congregações também. Eu nasci em Minas Gerais e minha família, moramos no estado de São Paulo e viemos para o Rio quando eu ia fazer 15 anos, Então, o fundamental foi lá, mas depois o nível médio já foi aqui no Rio, sempre assim, buscando, me orientando para a engenharia, Meu pai é engenheiro e somos 4 filhos homens. Desses 3 somos engenheiros. Eu cheguei a me formar, estudei lá no Fundão e depois é que veio a vocação. Mas, enfim, sempre pensei nessa área, sempre gostei da matemática e tal. E pensava, realmente buscava isso. Pensava em ter família, enfim, todo sonho de qualquer jovem normal do Rio de Janeiro e do mundo,
Então, família católica, família que frequentou a igreja, participava, né, de grupo jovem, enfim. E aí, então, estudando lá na Universidade Federal, conheci já na metade do curso, por fim, a pastoral universitária. E depois foi fundamental para minha vocação, né? Talvez se eu não tivesse entrado lá na universidade, nem na PU, talvez não fosse padre nem bispo, né? Mas, enfim, como dizia, eu participava já da igreja, dos movimentos, grupo jovem, etc. Mas a PU foi assim, causou um impacto muito grande, né? Conheci pessoas lá, estudantes como eu, enfim, que estavam naquele ambiente universitário buscando testemunhar a fé, viver a sua fé, enfim, se aprofundar na fé também. É um ambiente meio complicado, né? De diversos pontos de vista, e você assumir a sua fé ali, viver a sua fé, exige bastante dedicação e coragem, enfim. Mas encontrei essas pessoas, o Alexandre, outros que depois saíram, Emerson também, eu acho que talvez nessa época nos conhecemos, não me lembro bem. E na PU havia também a congregação mariana, né? Era uma das expressões da pastoral universitária no fundão, naquela época ali, 94, 95, por aí, final do século passado, né? Então, me deu um grande impulso, né? De modo que veio o desejo de fazer mais, de me dedicar mais. Eu já fazia alguma atividade na igreja, já participava do grupo jovem, tocava na missa, tocava violão na missa dos jovens e tal. A paróquia na época era Nossa Senhora da Esperança, em Botafogo, né? Aliás, só para já um pouco falando também de Nossa Senhora, mas na minha infância, no interior de São Paulo, a paróquia era Nossa Senhora da Abadia, né? Uma paróquia mariana. Depois aqui no Rio, em Botafogo, Nossa Senhora da Esperança. E além, então, desse trabalho na paróquia, comecei a me dedicar à PU. Tivemos até, acho que foi em 95 mesmo, um retiro da pastoral universitária com a juventude, PJ e PU, né? Com Dom Rafael, que era o bispo animador dessas pastorais, o padre Jorjão. E esse retiro foi também um outro impulso, um outro momento forte. Eu diria que ali começou a questão da vocação mesmo, né? Como disse, nunca tinha pensado em ser padre, nunca, sempre pensando na profissão, no casamento, enfim. Mas naquele momento veio esse desejo de me dedicar mais às coisas de Deus, às coisas da igreja, né? Sabe que, como disse, nunca tinha pensado. Algumas pessoas falam, você devia ir para o seminário, você tem cara de padre, aquelas histórias, né? Mas eu nunca pensei, nunca concordei com essa ideia, vamos dizer assim. Nunca achei que isso fosse uma possibilidade, né? Mas naquele retiro as coisas começaram a mudar, né? Eu quis me dedicar mais ainda, fazer mais. Então era PU, PJ, enfim. E até com o empurrãozinho aí do nosso amigo já citado Alexandre Martins, ele falou, não, você tem que ficar mais na PU. A PJ já tem gente para fazer, a sua paróquia está cheia de jovem, a PU não tem jovem, quer dizer, não tem quase ninguém engajado nessa pastoral, você precisa, e eu concordei com ele, participava então da PU e tal, e na época ali, em 95, nós fundamos a Congregação Mariana na UFRJ, né? E parece que não existia antes, então foi uma fundação de fato nossa, né? Não foi uma congregação fechada que reabriu, mas foi, acho que, uma fundação de fato. Os idos ali de 95, então, Alexandre, eu, outras pessoas, e, assim, já me adiantando, depois eu volto nesse ponto, mas essa congregação teve uma atividade intensa, mas, digamos, por pouco tempo, né? Porque eu fui para o seminário, o Márcio Marrocos também foi, o Lucas foi para o seminário de Petrópolis, outro colega nosso foi para uma comunidade religiosa, então, praticamente, ela parou de funcionar por falta de membros, né? Vamos dizer assim, né? Mas, enfim, depois a gente volta nesse ponto. Mas aí veio, então, a questão da vocação, né? Eu já estava quase concluindo, falei, bom, eu vou terminar, não vou abandonar o curso agora, vou terminar. E aí, começando também a conhecer o seminário, procurar conhecer sobre a vocação, se era o sacerdócio, se era alguma comunidade religiosa e tal, acabei conhecendo o seminário, participando do grupo vocacional, e aí, praticamente, quando eu terminei, colei grau, eu já me preparei para entrar. Então, não cheguei a trabalhar profissionalmente como engenheiro, fiz estágio, mas não cheguei a trabalhar. E aí, o seminário foi
começou nesse momento. Estava recém-formado, fui para o Seminário São José, querendo discernir a vocação, né? A gente não tem certeza de nada naquele momento. Eu queria ter certeza, por isso achei melhor entrar. E, enfim, a coisa foi caminhando. Me lembro que, acho que foi o padre Jorjão que falou uma vez, né? Que todo jovem um dia já pensou em ser padre, né? E eu pensei e continuo pensando, né? Então, acho que essa ideia não saiu mais do meu coração. E, como dizia, a PU foi fundamental, a pastoral universitária, e também a congregação. Deu também esse impulso. Nossa Senhora deve ter me puxado ali para falar, você vem ser dos meus, né? Para querer conhecer mais a fé, querer vivenciar mais e anunciar essa fé também, né? Outro dado assim que entrou naquele momento foi, como eu disse, era do grupo jovem, né? Então, não só viver, mas comunicar com outros jovens, anunciar a outros jovens e universitários também a fé, o cristianismo, enfim, a igreja, né? Conhecendo mais a igreja, amando cada vez mais, querendo que outros também conhecessem e amassem a igreja, como eu estava descobrindo naquele momento. Então, assim, até esse momento, acho que a história está resumida dessa maneira. Não sei se é para continuar nesse ponto ou já vamos passar ao próximo, aí você me orienta aí. Está relacionado, né, Fábio? Então, pode continuar? Vamos lá. Então, eu lembro bem do senhor nos tempos de pastoral universitária. Não sei se você lembra a gente panfletando com os calouros lá convidando para a primeira reunião da pastoral universitária. Então, teve muitas histórias legais nos congressos, né, universitários, católicos, estavam retomando naquela época. E a gente tive a alegria de participar na UERJ, na PUC. Então, foram realmente momentos muito, muito fortes assim, na minha caminhada. Estou vendo agora aqui na do senhor também, né? Então, fala um pouquinho assim, como é que foi, o que o senhor enxergou na congregação mariana, o que te fez ingressar na congregação mariana, assim, se foi só a devoção, ou teve outro aspecto também que fez com que te atraísse para a congregação mariana? Bom, no caso, eu não conhecia as congregações, né? Eu acho que não dá para não deixar, não falar, não dá para não falar de Dom Rafael, que foi uma pessoa muito importante também na minha vocação, né? Ele falava com tanto entusiasmo, com tanta garra, né? Aquele jeito dele bastante empolgado. E aí eu falei, não, eu quero conhecer mais, eu quero, né? E aí, ali na PU, trabalhando, participando da PU, como você bem lembrou, panfletando, convidando para as missas, reuniões, congressos e tal, eu soube que havia esses encontros também da congregação. Assim, o que será isso? Né? Vamos conhecer, vamos participar. E ali estavam, né, o Alexandre, acho que você devia estar também, certamente. Acho que o Joaquim participou, o Lucas, enfim. Tinha um dado interessante que era a questão da oração, da devoção mesmo, né? Lembro da gente rezar o ofício de Nossa Senhora ali. Aliás, só para falar um pouquinho também do dia a dia, né? Nossas reuniões tinha que ser muitas vezes na hora do almoço, né? Todo mundo tinha aula, compromisso e tal. Cada um tinha seus horários então o único horário mais ou menos que dava para encaixar era o almoço. Às vezes a gente abria mão do almoço ou fazia um lanche rápido para poder se reunir, rezar, enfim, rezar o ofício, partilhar a fé, assistíamos vídeos sobre João Paulo II, enfim. Tentamos aproveitar o mais possível esse momento, esse tempo de intervalo, né? Mas eu lembro muito bem disso, assim, do ofício de Nossa Senhora, que foi uma descoberta também para mim, não conhecia. E a questão da liturgia ali começou a me atrair cada vez mais. Conversando com o Alexandre, que conhecia bastante coisa e tal, eu falei, poxa, mas realmente eu preciso conhecer mais a liturgia da minha igreja, da nossa igreja, porque, como eu falei, tocava na missa, participava, sempre participei, família sempre de igreja e tudo, mas conhecer mais o que a gente celebra, que realidade é essa, qual é esse mistério aí do culto cristão, a Eucaristia, os sacramentos. Então, esses dois dados, diria, né? A liturgia, que a gente procurava conhecer e estudar, e o ofício de Nossa Senhora, aí puxando toda a devoção também, né? Conhecia o texto, rezava, né? Em família, às vezes em outros encontros também, mas o ofício, por exemplo, não conhecia. Então, a congregação começou a me atrair por aí, né? E aí tinha, então, as atividades da pastoral, propriamente,
e da congregação que era dentro também da pastoral, né? Era também uma expressão da pastoral. Então, já eram quase que 2 reuniões semanais, né? Eu não lembro se toda semana exatamente, mas enfim, comecei a ter esses compromissos e gostava muito, né? Começou a me atrair muito. Conheci a história das congregações também, Alexandre sempre falava, enfim. Um dado também interessante, eu fui crismado por Dom Vaz, que foi um bispo auxiliar e era o bispo das congregações também, né? Então, depois que eu fui saber dessa parte, né? Mas o fato de ele ter ajudado, e Alexandre e outros, a fazer aquele manual do congregado, né? Redigir e tal, isso foi para mim muito interessante, né? Então, poxa, o bispo que me crismou, né? Também atuava nas congregações, ele era jesuíta, né? Atuava, foi importante para a organização da federação e tal, então isso acho que me aproximou ainda mais da congregação e nesse aprofundamento da fé, da vivência da fé no ambiente universitário, né? Então, Rafael, só para falar um pouco mais dele, realmente uma pessoa incrível, falava com tanto ardor, né, com tanto entusiasmo, que acho que ele acabou arrastando não só a mim, mas outros jovens também, não só para a fé, mas para a vocação também. Acho que a minha vocação se deve muito a ele, né? Tive a oportunidade de falar isso para ele depois, já como padre, né, convidando ele para celebrar na minha paróquia, mas ele certamente tem uma grande, vamos dizer assim, parcela de culpa na minha vocação e por estar aqui hoje, né? Então, realmente, ele foi um grande impulso. O padre Jorjão também, e outros padres ali na época, outras pessoas, né? Mas eu quero, assim, gostaria de realmente lembrar o nome dele, a pessoa dele faleceu há alguns anos, né? Mas como alguém que conviveu com o santo, foi secretário de São José Maria Escrivá, né? Conviveu com o santo, eu acho que ele conseguiu passar para nós esse desejo de santidade, de buscar a santidade, de amar a igreja, enfim, de conhecer mais a igreja, a doutrina, a fé, conhecer Nossa Senhora, ter a devoção mariana. Ele certamente foi uma pessoa importante na minha vocação, na minha história de vida como um todo, né? Dom Rafael era muito empolgante, realmente. Senhor, não sei se você se lembra, Dom você Vaz, chegou a coordenar a pastoral universitária, né, uma vez? Sim, Eu foi lembro que engraçado foi porque... engraçado que você foi coordenador e saiu para o seminário. Aí depois entrou o Joaquim, aí ele também saiu para entrar para o seminário. Aí chamaram um rapaz, não lembro o nome dele agora, ele namorava com a menina e falou, poxa, eu não vou entrar para coordenação não, senão meu namorado não vai deixar, eu vou acabar entrando no seminário também. Então, foi muito o engraçado, Joaquim cara. foi primeiro. O Joaquim Foi pro foi o Joaquim, foi coordenador. você. O Joaquim, aí eu fiquei impactado também com a entrada. Eu falei, puxa vida, um cara universitário vai deixar tudo para o seminário. Eu fiquei também balançado com aquilo ali, né? Aí assumi a coordenação e tal. E um ano depois eu que estava entrando, né? Aí depois que foi o André Korotchenko, né? O O André. André, ele cheio de medo, falou, não vou não, porque senão vou ter que ir para o seminário também, né? Ele ficou todo balançado, né? Mas assumiu e coordenou e tal, mas você participava, né? Outros participavam ali. Você deve lembrar do Lucas, o Alexandre, todo mundo. Lucas, o Mas depois Márcio teve o também. Rodrigo também, colega meu, lá de Botafogo também, foi para o movimento de vida cristã no Peru. O Lucas foi para o seminário de Petrópolis, o Márcio Marrocos foi para o seminário que eu estava também. Então, como eu dizia, a gente teve um crescimento, depois uma baixa, Foi e saiu quase incrível, né? todo mundo para ir para o seminário, né? Nossa Senhora chamou um por um, né? Vai lá, Fábio, continua aí. Dom Vaz, né? Dom Vaz foi o grande responsável, né, pela organização atual que a gente tem aqui do Brasil. E só lembrando, quem quiser mandar alguma pergunta, manda aí nos comentários, né, principalmente no Facebook. Rafael, nosso backstage, está lá selecionando as perguntas. Mais tarde a gente vai liberar. Mas, monsenhor, assim, na sua visão, não sei quanto tempo o senhor tem de ordenado como padre? Em setembro eu vou completar 18 anos de padre. 18, já chega na maioridade, né, de setembro. A maioridade sacerdotal. Então, 18 anos de padre aí, agora recém-nomeado bispo, né? Como é que o senhor vê as congregações marianas, não sei, na sua trajetória como sacerdote, como é que o senhor vê as congregações marianas dentro da nossa igreja, né? A ação dela dentro da igreja atualmente?
Bom, eu sempre vi as congregações como, vamos dizer assim, pegar emprestado uma expressão aí, como uma espécie de um exército, né, à disposição da igreja, né? Então, aquelas pessoas, homens e mulheres, que pela devoção à Nossa Senhora se consagram, se entregam e se colocam a serviço, né? Então, essa, vamos dizer, mão de obra, né, qualificada, especializada para o serviço. Então, sempre vi dessa maneira, né? Nas paróquias, em qualquer lugar, em qualquer outra instância, aquelas pessoas que buscam crescer na fé, buscam se santificar, enfim, mas se colocar à disposição, né? Na paróquia, sei lá, precisa de alguém para coordenar o grupo de liturgia, pode ser um congregado que se apresenta, se coloca, né? Não, eu gosto de liturgia, quero aprofundar, quero... eu preciso de um casal para pastoral familiar. De repente, um casal de congregados que vai assumir aquela direção, aquela coordenação, enfim. Vejo dessa maneira, né? Alguém que está ali, que tem a devoção, evidente, tem todo esse afeto especial por Nossa Senhora e se consagra a ela, não é? Mas para servir a igreja, para estar à disposição, para ser esse braço direito do pároco, enfim, do bispo, da igreja como um todo, né? Nós temos muitas congregações em paróquias, né? Talvez seja até a maioria, mas temos também algumas que não são de paróquia, né? Me lembro lá em Botafogo mesmo, tem ainda ali ao lado do Colégio Santo Inácio, né? Uma que era de ex-alunos, uma coisa assim. Então, tem uma sede própria, quer dizer, ali não está submisso ao pároco, e acho que nem ao colégio, né? Embora começou com ex-alunos, mas são homens e mulheres, são senhores e senhoras que se reúnem para celebrar, tem a missa, aprofundar a fé e se colocar à disposição, né? Sempre vi dessa maneira. Então, acho que essa é a missão, né? Talvez principal. Buscar a santidade pelo patrocínio, pela intenção de Nossa Senhora, né? Pela inspiração de Nossa Senhora, mas buscar servir a igreja. Quer dizer, não vejo como só um grupo para rezar, né? Vamos dizer, eu gosto de Nossa Senhora, gosto de rezar o terço. Eu acho que não é só isso, né? Esse é um bom começo, é um bom caminho, mas essa oração, essa devoção me leva a me colocar a serviço, enfim, evangelizar, anunciar, ter o apostolado da boa imprensa, apostolado da música, sei lá, de várias, da Pascom, por exemplo, né? Hoje, boa imprensa se chamaria Pascom, né? Mas ter uma Pascom, usar a tecnologia, usar as mídias para anunciar o evangelho, para pregar, enfim, ensinar a fé também. Não só a devoção, né? Que é importante, claro, mas ela deve me levar à ação também. Ação nesse sentido de anunciar, formar pessoas, ajudar na formação, ajudar na obra social, enfim, ajudar em tudo que a igreja precisar. O congregado, eu vejo assim, deve estar à disposição da igreja, né? Essa é a maneira como eu enxergo como os congregados, quer dizer, essa associação de fiéis, né, usando o termo do direito canônico, né, associação de fiéis que estão ali para servir a igreja, para crescer, se aprofundar na devoção, enfim, se santificar, né? Então, até um pouquinho da história, né? Você sabe melhor do que eu, mas houve congregações de profissionais liberais, houve congregações de estudantes, congregação paroquiais também, mas enfim, onde aquela instituição, aquela comunidade, né, se reúne, se é na escola, se é na paróquia, se é, enfim, no meio profissional, ali me santificar, ali ser sinal, ser fermento, né, ser instrumento do evangelho, instrumento da igreja, sinal da igreja. Então, por isso as congregações têm essa até especialização, né? Citando algumas que a gente conhece aqui atualmente, por exemplo, tem aquela lá no INCA, quer dizer, formada por profissionais, por pessoas que trabalham, que atuam ali e são congregados naquele lugar, então querem ser ali sinal de Deus, sinal de Nossa Senhora e tal. Tem a congregação no FRJ, por exemplo, estudantes, professores, funcionários da instituição, que ali são sinal. Congregação nos colégios, mesma coisa, estudantes que ali querem ser um sinal de Deus, um sinal da igreja, não só propagar a devoção mariana, mas se santificar e santificar os colegas. Então, eu vejo dessa maneira, né?
ser sinal no lugar onde você está à disposição da igreja também. Né? Muito bom. Não sei se acertei. Foi 10. Tem muitos, tem a escola naval, né? Sim, sim. Dessas aí que você citou, tem a escola naval, tem também a de Curupaiti, né? Que fica no Hospital Colônia de Curupaiti, são algumas das congregações que ficam fora das paróquias. Bom, senhor, então continuando. Assim, você já falou bem que é da questão da busca da santidade, né, que o congregado deve ter impresso no seu caráter, na sua caminhada. Mas, assim, de maneira mais prática, para as congregações servirem melhor a igreja, assim, que aspecto da formação, da ação, tu acha que nesse mundo pós-moderno, assim, seria mais adequado? Que tipo de cristão a igreja está precisando, assim, mais de como o congregado pode ajudar nesse aspecto, assim, a servir melhor a Santa Igreja? Eu acho que elas têm, primeiro, um dado importante, o fato de ser uma congregação, quer dizer, uma comunidade, pessoas, né, que se reúnem, que se encontram. O que a igreja, quer dizer, é um instrumento de Deus, é uma instituição divina que se forma nas pessoas, no encontro das pessoas, no contato, né? Nós estamos agora usando essa maneira virtual, né? Esse instrumento, porque estamos impedidos, né? Mas a gente espera que isso tudo passe e a gente possa se encontrar. É assim que a fé acontece, né? A fé acontece no encontro das pessoas, na celebração, não só virtual transmitida, mas na celebração mão na mão do outro, quer dizer, celebrando juntos, participando. Então, o primeiro auxílio, eu acho, é justamente esse. O mundo de hoje, vamos dizer, aproxima muito virtualmente, né? Mas às vezes isola muito também, né? Então, a pessoa hoje por uma circunstância, mas hoje você não sai de casa para nada, você pede tudo pelo computador, pelo celular, pede comida, encomenda produtos, compra roupa, enfim. Então, isso acaba dá uma sensação de aproximar, mas eu vejo isola muito. Você começa a achar que o mundo está ao alcance do seu dedo e você não precisa das pessoas, não precisa encontrar com ninguém, você só encontra quem você gosta, você só convive com quem você quer, e isso acho que, na verdade, desumaniza o ser humano, vamos dizer assim. A congregação, pelo fato de ser uma congregação de pessoas, né, que se encontram, que convivem, isso já é um dado importante, que tem tudo a ver com a igreja. Igreja é comunidade também. Instituição divina, só um minuto. Instituição divina, mas para as pessoas se encontrarem, se reunirem, celebrarem, crescerem juntas, crescerem na fé, crescerem na vivência e tal. Então, o primeiro dado é esse, né? Depois, esse encontro das pessoas, que é por uma razão de afinidade, de devoção, digamos, né? Um afeto especial à Nossa Senhora, eu quero me consagrar, quero me colocar sob a especial proteção dela, quero tê-la como inspiração para a minha vida de santidade, busca de Deus e tal. E, ao mesmo tempo, o serviço, né? Então, a gente sempre lembra não só a palavra dela, fazer tudo o que ele disser, né? Aos que estavam ali nas bodas de Caná, mas também a atitude de se colocar a serviço na visitação a Isabel, né? Então, ela ali recebe a visita do anjo, vai ser a mãe do Salvador, mas se coloca já a serviço. Não fica só na contemplação, que também é essencial, mas se coloca de prontidão. E o congregado, eu vejo muito dessa maneira, né? Ele, instruído por Nossa Senhora, ele ouve o que o Senhor fala, né? Fazer o que ele disser, ele escuta para pôr em prática. Então, na sua família, na sua casa, no seu ambiente, mas também no seu trabalho, também na sua igreja, na sua paróquia, na sua comunidade. Então, acho que esse jeito de ser das congregações é muito importante para a igreja e para o mundo hoje por essas razões. Comunidade de fé, comunidade que se reúne, que celebra, que aprofunda a fé, não é? E se coloca a serviço. Propriamente,
por exemplo, a questão doutrinal é um ponto, por exemplo. Nós temos também hoje, diria, muitas maneiras de aprender a fé, de aprofundar, até mesmo no computador e tal, mas às vezes as pessoas não buscam tanto quanto poderiam, eu vejo, esse aprofundamento, né? Ela quer pegar ali uma resposta no Google, sei lá, uma coisa assim, mas, poxa, precisa ler o catecismo também, precisa se aprofundar, ler a Bíblia, rezar com a palavra, enfim. A gente tem muito comodismo, talvez, de querer tudo pronto, né? Eu vou fazer a pergunta, alguém vai me dar a resposta pronta, mas buscar as respostas também, né? Buscar aprofundar. Lembro lá o nosso tempo, por exemplo, de universitário, né? E congregar na universidade, né? Nós tínhamos um grupo ali de reflexão, de crescer juntos na fé, tentar conhecer, estudar e tal, para passar para outros também, para ensinar, para promover palestras, promover encontros, enfim. É uma atitude apologética até, né? De conhecer a sua fé, conhecer a sua igreja, mas ensinar também. Então, acho que pode ser um papel importante das congregações, enquanto grupo, enquanto comunidade de fé, enquanto pessoas que querem buscar a santidade, se aprofundar, né? Eu repito, mais uma vez, não é só rezar o texto, o ofício, claro que isso é importante, mas isso vários grupos fazem, né? Quase todo mundo, se você for perguntar nas paróquias, muita gente reza o texto, muita gente vai à missa, muita gente assiste Rede Vida, Canção Nova, Rádio Catedral, etc., que são excelentes, né? Mas é preciso fazer um pouco mais. E o congregado, eu acho, é aquele que quer um pouco mais. Ele quer se aprofundar mais, ele tem um desejo realmente de mais, de ser mais santo, de entender mais, de celebrar melhor, enfim, de participar melhor, né? Só pegando aqui um outro tema, acho que bastante ligado também a esse, a própria estrutura das congregações, né? O presidente, o diretor e tal. Por exemplo, um tema que é a direção espiritual, né? Eu sempre falo, eu fui quando, enfim, nesses 18 anos de padre, já trabalhei em paróquias e trabalho atualmente na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Tomás Coelho, né? É a primeira paróquia mariana que eu estou e já estou tendo que me despedir dela, né? Por causa da ordenação, aliás, será no 22 de agosto, que é dia de Nossa Senhora Rainha, né? Então, eu estava falando, me despedindo dessa paróquia mariana, agora, que eu me perdi. Estava falando sobre doutrina, sobre aprofundamento, né? Ah, sim, direção espiritual, pois é. Eu trabalhei também no seminário, e no seminário era diretor espiritual, e as pessoas às vezes pensam que direção espiritual é só para quem é padre ou seminarista. E não, evidente que não, né? Então, assim como os congregados devem ter um diretor, né? Eu diria que todo cristão que quer levar a sério a sua fé deve fazer direção espiritual. Eu diria que é um ponto assim, quase que um divisor de águas, ou seja, temos muitos cristãos, muitos católicos, muitas pessoas que participam e não sei se todos estão bem conscientes de que a nossa vocação fundamental é a santidade. Ser cristão é sinônimo de eu quero ser santo, eu quero buscar a santidade, né? Eu quero ser cristão, eu quero ser de Cristo. E quem se aproxima dele, ele irradia a santidade. Então, só pode ser alguém que busca também isso. E a direção, no meu entendimento, é um ponto importante para quem quer levar a sua fé cristã a sério, né? Então, se eu quero ser um bom cristão, significa, se eu quero ser santo, é importante que eu tenha um diretor espiritual. Alguém que vai me ajudar a viver minha própria fé. Os congregados têm isso no seu estatuto, né? Toda congregação tem que ter ali um assistente espiritual, né? Um diretor, um presidente, secretário e tal, mas, ou seja, alguém que auxilia nessa busca de santidade. Não só na busca da devoção, que é importante, mas é algo mais, né? Então, voltando a esse tema, né? A direção espiritual é importante para o congregado, é importante para qualquer cristão. O congregado em questão, né, é um cristão que quer ser santo, que quer buscar a santidade, a inspiração de Nossa Senhora, pedindo a intercessão dela, se inspirando, se espelhando na pessoa dela, na vida dela, né? Se coloca sob o manto de Nossa Senhora
aquela ideia que o Alexandre falava muito, né? O vassalo, né? O vassalo se coloca sobre... Vassalo de Maria. Isso, o vassalo de Maria se coloca, se ajoelha diante dela para que ela o cubra com o seu manto. Aliás, a fita que vocês estão usando é um pouco isso aí, né? O manto de Nossa Senhora que está revestindo, está sobre os ombros do congregado, né? Para não ser somente um peso, mas talvez ser aquilo que vai puxá-lo para cima, né? Que vai atraí-lo ao céu, à santidade. Então, ele se lembra da Virgem, se lembra de Nossa Senhora e, por isso, pede a ela a intercessão para ser um santo, para ser um bom cristão, um bom católico, enfim, um bom servo de Maria, um bom vassalo, né? Então, por isso falava da direção espiritual, né? Porque a congregação sempre foi e sempre será escola de santidade, né? Acho que é uma definição das congregações aí na história, quantos santos foram e são congregados, né? Aliás, hoje é o padre Donizete, não é isso? Padre Donizete. Congregado mariano, Fundou, né? A congregação mariana, né? E fundou a congregação mariana lá na cidade dele. Então, se a gente for olhar a história de vários santos e papas e bispos, enfim, mas muitíssimos foram congregados, né? Então, ela, de fato, é uma escola de santidade. Ela tem, nas suas fileiras, vários santos canonizados. Começasse a falar a lista aqui, não íamos terminar hoje, né? Santa Teresinha, São João Paulo II e tantas aí, né? Mas, enfim, então ela é isso, né? Por ser uma congregação, uma comunidade, por ser uma escola de santidade, poxa, eu acho que isso já diz bastante do que ela é, do que ela deve ser, do que os congregados devem ser, né? Pessoas que buscam a fé, que querem se aprofundar, querem ser santos, por isso se colocam à disposição. Então, estudar a doutrina, se aprofundar na doutrina, conhecer a igreja, conhecer o catecismo, conhecer a Bíblia, não preciso nem falar, né? Conhecer a palavra, enfim, para se santificar e santificar outros, né? No fundo é aquela ideia do fermento da massa, né? Ajuda a massa a crescer, né? Não só eu cresço, eu busco para mim a santidade, mas eu quero que meus irmãos sejam santos, eu quero que as pessoas ao meu lado sejam santas também. Por isso, o congregado é chamado a ser esse sinal, esse instrumento de Deus e Nossa Senhora na missão da igreja, né? Muito bom, muito bom. Sim. Muito bom. Rafael, temos perguntas aí, Rafael? Temos perguntas? Rafael, nosso backstage. Aí, perguntinha. Vamos lá. Foi alguém logado no próprio Face dos Marianos do Rio. Vamos lá. Como lema do seu episcopado, o senhor escolheu mesmo da sua ordenação sacerdotal. Pro omnibus em favor dos homens em latim. Expressão contida no livro de Hebreus. Qual a mensagem que o senhor deixa para nós com seu lema? Boa essa. Boa pergunta, hein? Nada mais ou menos que um projeto de vida, né? Eu lembro que na preparação da ordenação, uma das coisas que a gente tem que escolher é um lema, na ordenação sacerdotal, né? E vários versículos vêm e tal, você começa a pensar. Alguém trouxe esse, eu não lembro quem, quase certeza que não fui eu, algum colega trouxe e a gente acabou escolhendo, né? Eu falei, tá bom, isso aí vai ser não só para a ordenação, vai ser para a minha vida toda, né? De fato, me colocar a serviço, né, em favor dos homens, em favor da humanidade, né? Como sacerdote, como agora também como bispo, né? Então eu achei que não devia, vamos dizer, agora como bispo, escolher um outro, mas continuar com esse. Eu acho que esse tem me guiado até agora, até aqui, e por que não continuar com ele, né? Então, a missão é essa, a vida inteira, no caso do sacerdote, do bispo, né? É se colocar a serviço, é viver em favor dos outros, né? É esquecer de si, né? É pensar no outro, é se dedicar ao outro. E a gente percebe ao longo da vocação, seminário e depois padre, isso vai se tornando cada vez mais intenso, né? Esse passo agora, esse chamado do Santo Padre, Papa Francisco para o episcopado, vejo como esse aprofundamento, né? Esse intensificar ainda mais essa busca, essa missão, né? Eu lembro, permita citar
o Papa João Paulo II, né? Quando ele esteve no Brasil em 97, no Encontro das Famílias, eu estava no seminário e ele passou por lá. Ele ficou hospedado no Sumaré, então ele passava pelo seminário para subir o Sumaré e tal. E uma daquelas vezes foi programada uma visita, então ele esteve conosco, assim, poucos minutos, né? Mas eu olhando para ele, falei, puxa vida, esse homem, a vida dele não é dele, o tempo dele não é dele, né? Ele vive para os outros, ele vive para a igreja. Ele estava na época, 97, estava com 77 anos, né? Isso aí. Então, imagina, um homem nessa idade, já com tudo que ele já havia passado, com aquela saúde já um pouco ou bastante debilitada, né? Mas estava ali, quer dizer, atravessou o mundo, atravessou o oceano para estar conosco ali no Brasil, naquele encontro. Podia estar descansando, podia estar em casa, podia estar fazendo tanta coisa, mas se colocou. Ele sempre viveu isso. Ele foi um dos papas, talvez o mais peregrino de todos, um dos mais, o que mais viajou, né? Enfim. Mas o que ficou para mim foi isso. A vida dele não é dele. O tempo dele não é dele. E acho que isso acabou se tornando... Isso resume um pouco esse lema pro hominibus constituitur, né, em favor dos homens. Acho que é um pouco por aí, né? Não ter o tempo para mim, não ter a vida para mim, mas ter a vida para os outros. Me colocar, ou colocar minha vida, meu tempo, em favor dos homens, quer dizer, em função daquilo que for necessário. E aí veio, então, a vida como padre na paróquia, né? Depois no seminário, agora novamente na paróquia, e agora no episcopado. Acho que é uma decorrência, é um aprofundamento, tornar mais intensa ainda essa busca, essa vivência, essa consagração, né? Essa dedicação, melhor, né? Então, eu acho que é por aí o sentido desse lema, o sentido dessa vida, enfim, colocar esse sentido na minha vida, vamos dizer assim. Muito bonito, bonito. Mais alguma pergunta aí, Rafael? Manda aí, o momento das perguntas. Como dizia Dom Estevão, pergunte e responderemos, né? O pessoal está Pergunte e responderemos, isso aí, Dom Estevão Bittencourt, de saudosa memória, né? Muito bom, muito bom. Grande professor também, fui aluno dele no seminário. Poxa, e quem sabe em breve um grande santo que teremos também, né? É verdade. É um processo, né? Sim. Acho que já começaram aí, eu estou buscando depoimentos, relatos para iniciar esse processo aí, né? Aliás, falando da congregação... Acho que essa foi... Não, ali em Botafogo, a congregação Nossa Senhora da Vitória e São Luís Gonzaga, né? Ali funcionava, acho que funciona ainda a Escola Mater Ecclesiae, e ele dava aula ali, Dom Estevão era um dos professores, né? Dava aula no seminário também, fui aluno dele e tal, mas enfim. Acho que a congregação, uma das missões é justamente essa, como dizia, né? De ser também uma escola de fé, uma escola de doutrina, um lugar para aprofundar e crescer na fé, né? Tem mais perguntas? Vamos lá, coragem. Não, já que não fizeram, eu vou fazer uma então. Pergunta não vem, mas estão vindo o pessoal de Baúba, daí Bahia, assistindo a gente. Como é que foi quando o senhor soube do convite para ser bispo? Como é que foi a reação do senhor? Ficou assustado? Ficou preocupado? Como é que foi? Que já uma vez um bispo celebrou uma missa para a gente na casa do congregado e assim ele deu um testemunho como é que ele ficou impactado, né? Nunca esperava o convite daqueles e ficou dias rezando se aceitava ou não. Como é que foi com o senhor? Pois é, também João Paulo II está na história aí também, né? Foi no dia centenário de São João Paulo II, 18 de maio, mês passado, né? O dia que comemorava 100 anos dele. Foi uma segunda-feira de manhã, Dona Ani me telefonou, aliás, chamada de vídeo, né? Aí eu falei, caramba, o bispo me ligando a essa hora da manhã, chamada de vídeo, deve ser coisa séria, né? Deve ser... Em plena pandemia, imagine só, né? Aí eu devo ter mudado de cor, sei lá,
comecei a suar, fiquei nervoso, né? Porque ele começou logo com esse assunto, já entrou direto no assunto, olha, seu nome apareceu, seu nome foi indicado e tal. E aí, poxa, você pede, mas não dá para a gente conversar pessoalmente, né? Enfim, mesmo com a pandemia, vamos dar um jeito de se encontrar. Você fica meio na dúvida se é verdade mesmo, se acredita ou não, né? Mas, enfim, chamada de vídeo, né? Se fica nervoso e tal. Não dá para encontrar, não. Você tem que pensar, responder e tal. Mas, poxa, não dá nem para pensar. Me dá um dia, 2 dias, 3 dias. Não, tem que pensar nada, não. Você já deu sim lá atrás, lá na sua ordenação, lá você já deu o seu sim. Agora é apenas um aprofundamento, uma confirmação, né? Tá bom, se é assim, então que seja, né? Quer dizer, certamente inspirado também pelo sim de Nossa Senhora, né? Ela também não sabia tudo que ia acontecer depois, os detalhes, a decorrência daquele sim. Ela não pensou muito, ela deu, se abriu totalmente. Aí eu falei, bom, então tá bom, que seja feito, né? Que, poxa, no dia de João Paulo II, né? E ele falando que o sim já foi dado, como o de Nossa Senhora, não podia responder outra coisa, né? Mas realmente foi uma surpresa, foi algo inesperado. Até a questão da pandemia também, eu pensei, poxa vida, isso não vai acontecer agora, né? Certo, o Papa vai cancelar as nomeações, vai esperar voltar. E falou, não, tem que ser agora. Ele quer saber agora, a resposta tem que ser dada agora. Já quer divulgar na próxima semana e tal, né? Porque você é consultado, mas digamos, o comunicado oficial é na semana seguinte, né? Então, ele já tinha data para sair o anúncio, que era 27 de maio, né? Então, eu tinha que falar logo, dar a minha resposta, e uma semana depois, ou 10 dias, sairia, né? Ia ser publicado, né? Então, juntou esse susto, essa surpresa, comecei a suar, mudar de cor e tal, mas tinha que responder. E quando ele falou também que 27 seria o dia do anúncio, eu falei, poxa vida, foi o dia que eu fui batizado, né? Eu nasci em maio, nasci 8 de maio, fui batizado 27 de maio, mês de Nossa Senhora, mês Mariana, eu falei, puxa vida, não tem outra resposta assim realmente, né? Nossa Senhora me ajude aí, me segure. Não tem pra onde fugir. Me ajude a ser fiel, né? Então, foi assim, um telefonema, chamada de vídeo do cardeal, segunda-feira de manhã, né? E assim foi que começou essa... Aí a vida da gente muda totalmente, né? Mudou tudo, enfim, já é uma mudança radical em pouquíssimo tempo, né? A vida muda e estamos aí para seguir nesse caminho conforme a vontade de Deus, né? Parece que chegou mais perguntas aí. Isso. Em 2014, você obteve o grau de mestre em teologia, continuação da obra redentora de Jesus Cristo. Como foi essa experiência? O Júlio pesquisou, hein? O Júlio está sabendo fazer essa pergunta. O Júlio está sabendo de tudo. Pesquisou fazer essa pergunta. Está por dentro, né? De fato, foi uma grande alegria, uma oportunidade de poder estudar, aprofundar, não é? Eu preciso falar também um pouquinho, primeiro, da minha história no seminário, que eu fui a primeira turma ordenada por Dom Eusébio, né? Então, a formação toda foi no tempo de Dom Eugênio, e aí Dom Eusébio chegou e ordenou a gente. E ele, então, os dois são importantes na minha vida, evidentemente. Dom Eusébio ainda até hoje vivo, e eu sempre costumo visitá-lo, já fui várias vezes lá em São José dos Campos visitá-lo e tal. É um pai, né? Aquele que ordenou a gente se torna nosso pai, né? Então, ele falava, olha, eu acho que o padre deve estudar, deve ter uma experiência pastoral, né? E se ele achar que tem, digamos, jeito para coisa, volta depois para estudar. Foi o que eu fiz. Acabei seguindo o conselho dele, e aí depois de uns 10 anos de padre, mais ou menos, eu falei com o Dom Arani que gostaria de estudar, fazer o mestrado, né? E ele permitiu desde o início e tal. E fui para a PUC e sempre gostei muito de liturgia, então queria fazer alguma coisa na área da liturgia, né? Na época estava ali o padre Luiz Fernando Santana,
ele estava começando uma linha de pesquisa em teologia litúrgica, né? Então eu falei, é nessa aqui que eu vou embarcar nesse campo, né, de estudos. E ele também me ajudou muito, o Padre Luiz Fernando, meu orientador, foi assim, uma peça fundamental, sem ele eu não conseguiria. Então eu tive a oportunidade de estudar teologia numa área que é um interesse, que é a liturgia, né? Então foi essa pesquisa no tema do memorial litúrgico, né? Que é talvez um dos três, vamos dizer, os três pilares da liturgia. A liturgia é memorial, ela é presença e ação de graças. O que quer dizer isso? Memorial quer dizer a recordação, a recapitulação da história da salvação, né? História que se torna presente hoje, não é? É uma memória atualizada no hoje, mas que me leva a uma atitude também no futuro, né? No presente e no futuro, que é a ação de graças, a glorificação de Deus, né? Então, tudo que nós fazemos na celebração litúrgica, no fundo é isso, memória, atualização e ação de graças. Se você pega, por exemplo, a Eucaristia, a Santa Missa, memória da ação de Cristo, trazida para o hoje da igreja, né, na nossa celebração ali, naquela comunidade, assembleia, mas que nos leva a glorificar a Deus Pai e nos impulsiona para a ação, para a missão, né? Então, o passado, o presente e o futuro que, de certa maneira, se integram ali. O próprio Cristo falou, né? Fazer isto em minha memória, né? Ou fazer isto, numa outra tradução, fazer com o meu memorial. Memorial é esse conceito, então, da teologia litúrgica que eu estudei, que eu procurei aprofundar, que vem desde os judeus, quer dizer, desde o Antigo Testamento. Lá no livro do Êxodo, quando ele fala da ceia judaica, né? O povo se prepara para sair do Egito, né? Na libertação, e a instrução era, ó, pega um cordeiro e faz a ceia, e isso vai ficar como memorial para sempre, ou seja, todas as gerações sempre vão repetir, vão realizar esse gesto da ceia, esse gesto da celebração, para recordar essa ação de Deus, que é a libertação, que é a salvação, né? Então, a nossa liturgia nada mais é do que isso. Nós celebramos nos sinais sacramentais, né, o sinal do pão e do vinho, o óleo da unção, a água, enfim, tudo aquilo que faz parte da liturgia, é um memorial, é uma recapitulação de alguma coisa que Deus fez no passado, mas que está hoje, no agora, no presente, fazendo de novo para nós, né? É como se, vou usar aqui uma imagem do cinema, máquina do tempo, né? O cinema adora fazer viagem no tempo e tal, é como se a gente entrasse numa máquina do tempo e voltasse para aquele momento, né? Ou então, aquele momento viesse para o nosso presente. Ou seja, toda vez que a gente celebra a ceia, a Eucaristia, por exemplo, é como se a gente estivesse no cenáculo, naquela noite da quinta-feira da Semana Santa, né? Nós ali participamos com o próprio Cristo, nós tomamos contato com ele, ou, o que é o contrário, a mesma coisa, ele se coloca em contato conosco. Ele nos toca, ele nos atinge, ele nos alcança, né? Então, o memorial, resumidamente, concluindo, né, foi isso. Eu quis justamente estudar, pesquisar esse tema, como é que acontece isso de algo que aconteceu uma vez ser trazido para o nosso presente. Algo que aconteceu uma única vez na vida, na história, né, é trazido e nós podemos participar, nós podemos ser alcançados por esse algo, né? Esse algo que, na verdade, é alguém, que é o próprio Cristo, né? Ou seja, Deus não tem tempo, para ele tudo é presente, né? Nós temos passado, presente e futuro, para ele tudo é presente. Por ele ser Deus é que ele pode fazer isso. Ele pode trazer para o nosso presente algo que era do tempo passado, mas que é trazido, então é um pouco por aí. Então, não quero ficar dando aula de teologia aqui, né? Mas apenas dizer que foi uma grande graça poder estudar, poder aprofundar esse tema e, enfim, aí abriu outras portas também. Acabei dando aula depois, acabei sendo chamado para ensinar, porque a gente estuda não só para a gente, né? Estuda, na verdade, para o outro também. E aí acho que é mais ou menos o lema, né? Me colocar em favor dos homens, quer dizer, não estudar só porque eu tenho um gosto, só por um capricho, só por curiosidade. Eu quero estudar para poder me colocar à disposição, me colocar como instrumento. Então, foi por aí, né? Muito bom, muito bom. Parece que tem mais uma pergunta aí. Rafael?
Letícia Luziante, sempre com bela camisa. O Senhor fala muito sobre se servir, se colocar à disposição. Favor dos homens do próximo. Esse pensamento foi reforçado na sua experiência na comunidade da Maré? Poderia contar um pouco de servir? Pois é. Lembrar da primeira paróquia que eu trabalhei, né? Dizem que a primeira paróquia a gente nunca esquece, né? Eu acho que ela também nunca esquece da gente, né? Vai ver que é isso, né? Mas, enfim, só para que não deixar as outras de lado, né? Eu trabalhei na Maré, depois eu tive até uma experiência no Paraná, mas aí não vai dar tempo de falar, foi uma experiência na vida monástica, né? Mas, enfim, depois voltando para o Rio, trabalhei em Campo Grande, na paróquia São Brás, por 4 meses, depois 8 meses na São Sebastião de Bento Ribeiro, 8 meses lá, e aí foram quase 5 anos, 4 anos e pouco no seminário, né? Depois disso, paróquia Santos Anjos, também 4 anos e pouco, e já fiz agora 3 anos de Tomás Coelho, Nossa Senhora de Fátima, né? Então, foi uma paróquia de São José, uma de São Brás, outra de São Sebastião, Santos Anjos, e são agora Nossa Senhora, quer dizer, o mosteiro Nossa Senhora do Novo Mundo, né? E agora, mas enfim, a Maré foi a primeira, então ela é muito especial, ela tem um lugar especial no coração da gente, né? Porque você está saindo do seminário, você, a primeira experiência de dedicação mesmo pastoral, né? Acho que por isso que marca tanto. Tudo é novo, tudo é diferente, tudo é uma experiência nova de conhecimento, de iniciação, né? Então, minha iniciação foi lá, meu começo, né? Meu primeiro ministério, primeiro lugar que existe o ministério sacerdotal foi lá, talvez por isso marca tanto. E aí, eu acho que é uma comunidade que tem a sua característica, né? O que ela marcou, talvez dizendo em poucas palavras, né? Não só por ser a primeira, mas por ser naquela realidade um povo muito caloroso, um povo de fé profunda e verdadeira e muito vibrante, né? Muito dinâmico. Acho que isso foi fundamental para a minha experiência também, né? Porque a gente, como eu disse, você está começando, você não conhece nada, você está aprendendo a ser padre na prática, né? Depois de toda a teologia, toda a teoria, você vai agora ter a prática. E foi justamente nesse povo que coloca a gente para frente, né? Ajuda a gente a se soltar, a se colocar, enfim. Então, um povo muito sofrido também, por outro lado, né? Pela situação social, enfim, a gente não precisa nem falar Rio de Janeiro, violência e tal, né? Mas um povo que tem um certo estigma de ser abandonado pelas autoridades, né? De ficar um pouco à margem da sociedade, ficar um pouco deixado de lado. E o padre está ali para eles. O padre que vai para lá, para qualquer das paróquias ali, ele está ali por aquelas pessoas. Então, eles se apegam muito a gente também, né? Se ele se sente abandonado pelo governo, sei lá, pela prefeitura, ele sente que a igreja está ali para ele. Então, ele se apega na igreja. Ele participa, ele se dedica, ele ama, enfim, ele é um povo muito carinhoso, muito expressa muito a sua fé, seu amor, seu carinho. Então, isso me conquistou também, né? E aí, novamente, o em favor dos homens, quer dizer, estar ali por aquelas pessoas, estar ali para aquelas pessoas, para servir aquelas pessoas, acho que isso me ajudou muito também a ser padre, a me tornar padre, né? Na prática, né? Porque, como eu disse, a gente tinha todo o conhecimento teórico, mas a prática, eu falava para eles, olha, vocês vão me ensinar a ser padre. Eu passei 6 anos no seminário, sei muita teologia, tenho muita teoria, mas a prática vocês é que vão me ensinar, né? Então, isso que aconteceu. Eu estava ali para eles e eles me ajudaram a dar os primeiros passos, né? Eu falava que eu era uma criança engatinhando, era um bebê que estava começando a aprender a andar e eles me ensinaram. Então, acho que o em favor dos homens ali, né? A dedicação, o serviço me realizou, me realiza muito, né? Até hoje. Então, é uma comunidade que tem um lugar especial por ser a primeira e me ensinou, então, nas primícias do sacerdócio, né, os primeiros passos, acho que isso me marca para sempre, né? Muito bom. Bom, nosso horário já está aí um pouquinho avançado, né? Quero agradecer demais, Dom Célio, demais. A gente se confunde, até que chama de Dom, de Monsenhor, aí vai, confunde a cabeça da gente.
O senhor já deu a dica aí, dia 22 de agosto, né? Ordenação episcopal. Se Deus quiser, já será aberta, esteja aberta até lá, né? Tem essa esperança, se for possível, estaremos lá para poder prestigiar o senhor, né? Toda essa vivência, toda essa experiência aí que o senhor está trazendo para o nosso episcopado. É muito bom ter mais um congregado mariano lá, né? E vou já aqui, de antemão, deixar um convite. Né? Eu falei com o Emerson que eu ia falar isso, ele falou, mas o cara não deve ter nem agenda ainda. 3º domingo de maio é Dia Nacional do Congregado Mariano. Então o senhor já está convidado para celebrar o nosso Dia Nacional 2021. 2020 foi online. Né? Dom Urani até abraçou e tocou o barco lá do Palácio São Joaquim. Mas 2021, se Deus quiser, já estaremos no normal. Então o senhor já está convidado para ser o celebrante do nosso Dia Nacional lá em Água Santa, dia 3º domingo de maio de 2021. Reserva um espaço aí na agenda. Muito honrado. Não sei se a gente é o primeiro, nós somos o primeiro grupo a convidar, né? Mas estou com antecedência. Bom, vou pedir aí, Célio, se puder deixar uma mensagem para os nossos congregados marianos e a sua bênção, claro que a gente não pode perder a oportunidade. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar com vocês, lembrar um pouco dessa história, né? E da importância das congregações na minha história também, né? Ali no tempo da universidade, da pastoral universitária e tal, tudo que nós já falamos. Mas, enfim, pedir as orações de todos, dia 22 de agosto, como você lembrava, dia de Nossa Senhora Rainha, será a minha ordenação. Esperamos que já possamos estar juntos, né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente já pode começar a fazer é rezar, né? Rezar pela missão, pelo tudo aquilo que vou receber naquele dia, naquela celebração, né? Conto com a intercessão de todos, com a oração de todos, e podem contar com a gente para o que for possível também, né? O bispo é ordenado para a igreja, né? Uma função bispo auxiliar, evidentemente, no Rio de Janeiro, mas está à disposição da igreja, à disposição do Santo Padre, para qualquer outra incumbência aí. Então, especialmente a congregação que tem esse papel na minha vida, né? Certamente não será esquecida também na minha missão, nas minhas orações. Mas agradeço mais uma vez, conto com as preces e pedir a Nossa Senhora que nos conduza a todos nós no caminho da santidade, como ela sempre diz, fazer tudo o que ele vos disser, né? Gostaria de rezar aquela oração que o Papa Francisco tem pedido muito, a oração talvez mais antiga, dirigida a Nossa Senhora, que é a vossa proteção, né? O Subitum Praesidium, né? Podemos rezar para concluir, né? Sim, claro. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, amém. Boa noite, boa semana. Deus boa noite. Muito obrigado, Dom Célio. Obrigado. Boa noite. Maria. Terça que vem estamos de volta. Muito obrigado. Salve, Maria. Um abraço. Terça que vem, 8h30 da noite, estamos de volta com Terça Mariana, hein? Se Deus quiser, estamos juntos. Salve Maria a todos. Terça Mariana, próxima terça. Espera.